Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de redação, nossa 7ª aula da sequência. Dessa vez falando um pouquinho sobre a competência 1, um dos itens da competência 1. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura sintática, mais precisamente sobre a estrutura do parágrafo. Mas para começar, dá uma olhadinha aqui na grade da competência 1 comigo. Observa aqui no item 5, no nível 5, a gente quando fala de competência 1, a gente pensa muito nos desvios, não é verdade? Ortografia, acentuação, pontuação, concordância, regência, crase. Mas a gente esquece que eu preciso ter uma estrutura sintática excelente. E se tem uma coisa que eu de forma alguma posso ter na chamada estrutura sintática excelente, se eu quiser ter a estrutura sintática excelente, é o chamado parágrafo frasal, parágrafo de uma frase só, de um período só. Então hoje nós vamos falar sobre a estrutura do parágrafo. Como é que deve ser organizado o nosso parágrafo? Assim como o texto dissertativo argumentativo tem uma estrutura tem um projeto de texto com estrutura, com introdução, desenvolvimento, conclusão, o parágrafo também vai ter essa estrutura. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Eu começo trazendo aqui um pouquinho sobre o que seria o parágrafo. O parágrafo é uma unidade de composição do texto constituída por um ou mais de um período. No nosso caso, vamos trabalhar sempre com um parágrafo com mais de um período, em que se desenvolve determinada ideia central nuclear, a qual se agregam outras secundárias intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente recorrente dela. Eu trouxe aqui uma fala de Otton Garcia. Segundo ele, esse conceito se aplica a um tipo de parágrafo considerado como padrão. Então vamos usar muito o termo parágrafo padrão. E não apenas padrão no sentido de modelo, de protótipo, que se deva ou se convém imitar, dada a sua eficácia, mas também no sentido de ser frequente ou predominante na obra de escritores, sobretudo modernos, de reconhecimento mérito. Então nós vamos falar de reconhecido mérito. Então nós vamos falar vamos usar esse termo parágrafo padrão, e não vai ser padrão apenas porque é uma estrutura a ser copiada, a se seguir, mas padrão porque outros textos já usam, e é uma forma, é uma estrutura, gente, eficiente. Eu vou mostrar para vocês. Mas ainda trazendo um pouquinho, já trazendo, na verdade, essa estrutura para vocês, a estrutura seria essa. O meu parágrafo, ele deve começar com o que a gente chama de tópico frasal. É o início do teu parágrafo. É um período, é uma frase curta, no máximo 2 linhas, pode ser até de uma linha se for um parágrafo de desenvolvimento, tópico frasal ou frase núcleo, que contém a síntese da ideia central de todo o parágrafo. Se for pensar, por exemplo, em um parágrafo de desenvolvimento, é no tópico frasal em que eu apresento o argumento que só depois é que eu vou desenvolver. Depois desse tópico frasal vem as frases de desenvolvimento. Eu posso usar um ou mais períodos, dependendo do tamanho do meu desenvolvimento. É aqui que eu vou comentar, exemplificar, desenvolver, ampliar o tópico frasal. É aqui que eu vou justificar o que eu falei lá atrás, no primeiro item, que foi o tópico frasal. E por fim, assim como o texto como um todo tem um parágrafo que é a conclusão, todo parágrafo também vai ter o seu fechamento, vai ter também a sua conclusão. São as frases de conclusão, são utilizadas para fechar o parágrafo, arrematando a ideia. É a retomada da ideia do parágrafo. Se for um parágrafo de desenvolvimento, você que já apresentou aí um problema sugere uma possível solução, mas sem dizer qual é a solução, porque você vai deixar isso para o final, para o último parágrafo.
Se for a própria conclusão, a própria proposta de intervenção, você vem com uma última finalidade. Depois de ter colocado todos os itens, você traz mais uma finalidade. Então vamos lá. O parágrafo precisa ser organizado em 3 partes. O tópico frasal, que é a apresentação da ideia central do texto. As frases de desenvolvimento. Por que frases? Porque eu posso usar mais de um período para isso, em que eu justifico a ideia apresentada inicialmente no tópico frasal. E a frase ou as frases de conclusão, que é o fechamento do meu parágrafo, fechamento daquela ideia. Vamos ver como isso funciona na prática. Eu vou pegar o mesmo texto aqui e nós vamos trabalhar parágrafo por parágrafo, entendendo o que é cada parte do parágrafo. Observem essas cores. O roxo vai ser sempre o tópico frasal, o verde vai ser sempre o desenvolvimento, o azul vai ser sempre a conclusão do parágrafo. Observa aqui esse primeiro parágrafo de um texto que nós já lemos em uma outra aula. Essa é a introdução, tá? Com sua frase, o amor por princípios e a ordem por base, o progresso por fim, Auguste Comte, filósofo francês, inspirou o lema político ordem e progresso evidenciado na bandeira nacional. Esse é o tópico frasal. No caso da introdução, eu uso o tópico frasal para fazer a contextualização. Eu uso um repertório para fazer a contextualização, para não já chegar de cara jogando o tema já no tópico frasal. Agora, no desenvolvimento, é que eu venho fazer, nesse caso, a quebra de expectativa, para apresentar tanto o tema quanto a tese. Entretanto, a situação trágica vivenciada no país representa uma antítese à máxima do símbolo pátrio, dado que a invisibilidade e a falta de registro civil, os quais limitam a cidadania da nação, resultam na desordem e no retrocesso coletivo. Assim, tanto a negligência estatal quanto a inércia social destacam-se como colaboradores desse impasse. Esse item que está azul, gente, no caso da conclusão de um parágrafo, ela não é obrigatória, tá? Isso vai depender muito do espaço que tu ainda tens. Eu levei em consideração o rascunho desse texto. No rascunho desse texto aparecia essa conclusão, só que na hora do passar a limpo isso não pôde acontecer. Então, se você não tiver espaço suficiente para fazer a conclusão, é um termo que pode ser dispensável, mas a introdução e o desenvolvimento do parágrafo não, tá? Mas mesmo assim, vamos trabalhar com o parágrafo padrão em todas as partes do texto. Sendo assim, são necessárias medidas urgentes para garantir a todo cidadão brasileiro o direito à cidadania. Ficou aqui um pouquinho repetitivo, é uma coisa a se ajustar para, mesmo sendo palavras diferentes, mas eu tenho um problema aqui de competência 4, cidadão, cidadania tem o mesmo radical. Mas percebam aqui, o parágrafo com introdução, desenvolvimento, conclusão, sendo que a conclusão ela é opcional. Nesse caso, se eu tiver pouco espaço, eu posso abrir mão dessa conclusão. Só não posso abrir mão do tópico frasal e do desenvolvimento, das frases de desenvolvimento. Observa aqui, tópico frasal, frases de desenvolvimento e aqui uma frase de conclusão. Gente, eu já vou adiantando para vocês o seguinte. Quando eu divido o parágrafo em 3 partes, pelo menos, eu já evito um item que lá no fim da aula eu vou reforçar, que é justamente o parágrafo frasal. Você não pode, em hipótese alguma, escrever um parágrafo de um período só. Quando eu divido em 3 partes, então eu vou ter, no mínimo, 3 períodos. Nesse caso, vejam que as frases de desenvolvimento ficaram divididas em 2 períodos, foram 2 frases. Então, contando a frase, o tópico frasal, contando a frase de conclusão e 2 frases de desenvolvimento, esse parágrafo tem 4 períodos. É o ideal que um parágrafo tenha entre 3 e 5 períodos. Na pior das hipóteses, 2 períodos. Nunca um período só. Se você faz um parágrafo de um período só, automaticamente você
mostra ao avaliador que você não domina muito bem a estrutura sintática. Você pode até não ter desvios, mas você não fica no nível mais alto porque a tua estrutura sintática está deixando a desejar. Vamos para outra parte do texto. Nessa perspectiva, o primeiro desenvolvimento, é importante pontuar primeiramente a falibilidade governamental com os cidadãos como um dos principais desafios a serem enfrentados. Isso aqui é o tópico frasal. Agora vem as frases de desenvolvimento em que se justifica essa ideia apresentada no primeiro período, na primeira frase, que é o tópico frasal. Nesse sentido, em sua obra Cidadão de Papel, Gilberto Dimas tem elucidado a ineficiência da legislação brasileira, visto que, embora na teoria pareça ser completa, na prática frequentemente não se efetiva. Tal fato é comprovado pela escassez de medidas que asseguram a aplicabilidade da Constituição Federal, que garante, através do Estado, o direito à certidão de nascimento como algo inerente à cidadania. Isso é visto, ora, pela ausência de fiscalização, uma vez que o número de pessoas em todas as regiões que não possuem o registro de nascimento é alarmante, ora, pela carência de ações que tornem, assim que o indivíduo nasça, a documentação obrigatória. Percebam que nessa frase de desenvolvimento, na verdade foram frases de desenvolvimento, ela utilizou 3 períodos. Ou seja, esse parágrafo na íntegra tem o tópico frasal, 3 frases de desenvolvimento e uma de conclusão, uma frase de conclusão, ou seja, um parágrafo de 5 períodos. Veja como está organizado. Eu não tenho períodos tão longos assim, e é isso que o avaliador quer ver, para que eu garanta uma estrutura sintática minimamente eficiente. E ela conclui dizendo: destarte, ou desta forma, conclui-se que os direitos da nação verde e amarela são mutilados, já que estão garantidos apenas no papel. Então, só observando aqui, o que está de roxo, o tópico frasal, o que está de verde são as frases de desenvolvimento. Ela usou 3 frases de desenvolvimento e uma frase de conclusão para fazer o fechamento do parágrafo. Olha o segundo desenvolvimento, o que é que ela faz? Olha o tópico frasal dela. Outro sim, a postura inerte que marca a sociedade edifica outro cenário desafiador. Isso aqui foi o tópico frasal, a apresentação do argumento. Agora ela vai justificar com frases de desenvolvimento. Em defesa disso, em um dos episódios da novela Carrossel, é retratada a história do personagem Bituca, um homem pobre que, por não ter sua certidão de nascimento, possui sua cidadania restrita, não tem identidade, título de eleitor, nem carteira de trabalho. Essa conjuntura trabalhada pela obra torna-se progressivamente mais relevante no cenário atual, especificamente frente à luta dos menos favorecidos, para adquirir esse documento fundamental. Veja que ela faz uma pausa, agora já a segunda pausa também tem 3 períodos esse desenvolvimento. Essa situação, por sua vez, é agravada pela inércia do corpo social, posto que a contemporaneidade é gerida por uma coletividade individualista, que seleciona o que convém e tende, na maioria das vezes, a romantizar os problemas que não lhe atingem. Então, veja o que ela fez aqui. Ela apresentou 3 frases de desenvolvimento para justificar o que antes ela tinha dito no tópico frasal. Agora vem uma frase de conclusão. Logo, a população acaba convivendo passivamente com a realidade, que por vezes não é vista como problemática, perpetuando assim práticas danosas e a desigualdade. E ela conclui, percebam aí as 3 partes, de novo, do parágrafo, o famoso parágrafo padrão, e ela conclui, ela traz a proposta de intervenção também com essa estrutura. Compele, portanto, que medidas eficazes sejam tomadas. Ela já começou a sugerir aqui no tópico frasal que se trata, o que está por vir, se trata de da introdução. Aliás, se trata da proposta de intervenção. Ela fala medidas eficazes
precisam ser tomadas, mas ela não fala ainda que medidas são essas, porque ela só está anunciando que o que está por vir é de fato a proposta de intervenção. Só agora no desenvolvimento é que de fato ela começa a apresentar essa proposta de intervenção. Sendo assim, é primordial que o Estado, em parceria com os municípios, por meio de investimentos governamentais, insira um planejamento social enérgico com fiscalizações para garantir que todos os sujeitos tenham certidão de nascimento, além de incentivar a nação a lutar pelos seus direitos, a fim de promover uma vida mais digna a todos. E aí ela conclui trazendo mais uma finalidade que termina contando como detalhamento da finalidade anterior. Somente assim a lei de fato será promovida e o progresso alcançado. Veja de novo mais um parágrafo organizado, o famoso parágrafo padrão, não foi parágrafo frasal, com os 3 itens, o tópico frasal, as frases de desenvolvimento para justificar o tópico frasal, depois um fechamento, uma frase ou frases de conclusão. E aí eu coloco isso aqui, ó, chamando bastante a atenção de vocês. Não escreva parágrafo frasal. Não escreva parágrafo frasal. Não pode, gente, não pode escrever parágrafo frasal. E se você não vai precisar se preocupar com isso. Se você seguir o modelo de parágrafo padrão que eu mostrei para vocês, você não vai escrever um parágrafo frasal nunca. Olha aqui de novo, o texto na íntegra separado por cores. Veja aqui a introdução. O que está de roxo é um período, o que está de verde eu tenho 2 períodos. E o que está de azul mais um período são 4 períodos. Um parágrafo com 4 períodos, ou seja, está longe de ser um parágrafo frasal. No primeiro desenvolvimento, que está o tópico frasal, que está de roxo, vem um período, o desenvolvimento com 3 períodos e a conclusão com mais um. São 5 períodos, um parágrafo com 5 períodos. A mesma coisa acontece no segundo desenvolvimento. Quase a mesma coisa acontece na proposta de intervenção, ou seja, você foge do parágrafo frasal. Não pode escrever parágrafo frasal. Você não pode apresentar o tópico frasal e já vir emendando com a justificativa sem fazer a pausa, como eu te mostrei nesse texto. Então, essa é a estrutura do parágrafo. Não é só o texto dissertativo argumentativo como um todo que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo também tem uma estrutura rígida, organizada, e você precisa seguir esse padrão até para evitar a construção de um parágrafo frasal. Lembrem-se, não pode escrever parágrafo frasal, ok? A gente termina essa aula por aqui. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.